Davi, falando conosco no Salmo 40, diz: Eis que venho para fazer a tua vontade, Senhor, pois no rolo do livro está escrito a meu respeito. E no capítulo 5 do livro de João estas palavras são encontradas nos lábios de alguém chamado Jesus Cristo. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Alegando que o livro inteiro é sobre ele, ele começa com Moisés, a lei, os profetas e os salmos, e interpreta as Escrituras como coisas concernentes a si mesmo. Você descobrirá que esse método de interpretação é a chave que destrancará as revelações mais íntimas. Pegue qualquer história e, independentemente de a figura central ser homem ou mulher, afirme que você é esse ser, que está lendo sua própria autobiografia. No capítulo 25 do livro de Gênesis, o Senhor disse a Rebeca: 2 nações estão em teu ventre e 2 povos nascidos de ti serão divididos. Um será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. E quando seus dias se cumpriram, o primeiro saiu vermelho e coberto de pelos, então o chamaram de Esaú. Então seu irmão Jacó saiu com sua mão segurando o calcanhar de Esaú. Agora nos voltamos para o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, e lemos estas palavras do Senhor: Amei Jacó, mas odiei Esaú. Coloque-se no papel de Rebeca e tente descobrir quem são esses 2 que você trouxe à luz. Lembre-se, se eles vieram do seu ventre, eles estão alojados dentro de você. Um aspira ao céu, aquele que você ama, e um apega-se à terra, aquele que você odeia. Estes não são 2 garotinhos que viveram milhares de anos atrás. A Bíblia é história divina, não secular. Os personagens descritos ali estão abrigados dentro de você, dentro de mim, dentro de cada criança nascida de mulher. Falando ao homem por meio do sonho, com cada sonho sendo egocêntrico e proteico, Deus desempenha todos os papéis, sejam eles masculinos, femininos ou do mundo animal. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo há muitos anos. No início da década de 1930, de repente me vi diante de 2 personagens. Acima de mim e à minha direita, estava um lindo ser angelical, enquanto abaixo estava um animal peludo monstruoso que parecia um orangotango. Falando com uma voz gutural, ele olhou para esse ser celestial e disse: Ela é minha mamãe. Repelido pelo pensamento, eu o golpeei e a cada golpe, ele crescia em força. Então, do fundo do meu próprio ser, percebi que esses 2 eram minhas criações. Falando com uma voz humana e parecendo um animal coberto de pelos, esse ser monstruoso era a personificação e a personificação de todas as minhas energias mal gastas. E pensamento muito desagradável, cada ato cruel e irrefletido ajudou seu crescimento. Sussurrando em meu ouvido, influenciando minhas decisões para alimentar sua fome, ele se alimentava de violência, enquanto o ser angelical era a personificação de todo pensamento gentil e adorável que eu já possuí. Então percebi que ele tinha o direito de viver. Ao alegar ser filho desse ser celestial, ele alegava existir, mas eu sabia que ele não existia. Ele não tinha poder próprio, apenas meu poder de consciência. Embora ele parecesse estar separado e completamente livre da minha percepção, eu sabia que eu era a causa da vida dele. E quando prometi a mim mesmo que o redimiria, ele derreteu e toda a energia que eu tinha dado para criar e sustentar aquele monstro, retornou para mim. Ele não apenas se dissolveu, mas não deixou nenhum traço de ter estado presente. Hoje posso trazê-lo de volta à memória, mas ele não tinha existência fora de mim. Ele era simplesmente energia incorporada, portanto, ele não era Cristo, o poder criativo de Deus? Cristo não é o portador de todos os pecados do mundo, permitindo que o homem o use ou abuse dele? Foi meu próprio poder criativo que abusei e Cristo é o poder criativo de Deus. E somente Deus pode criar e somente Deus pode redimir. Agora ouça estas últimas palavras na cruz, conforme registradas no capítulo 23 do livro de Lucas. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é uma parte do 5º versículo do Salmo 31, que diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus fiel. Aqui encontramos Deus, o doador do poder, redimindo-o,
pois seu poder criativo não pode ser perdido, não na eternidade. Quando confrontado pelo meu poder mal utilizado, eu simplesmente o redimi. Declarando-se existir fora e independente de mim, eu sabia que não poderia ser, pois não há outro, e conforme eu redimi toda a minha energia mal gasta, ela retornou para mim e o glorioso brilhou como o sol. Somos informados no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Foi dada à besta a voz para proferir blasfêmias contra Deus, contra o seu nome e contra o seu lugar de habitação, isto é, contra os que habitam no céu. Meu monstro proferiu blasfêmia, reivindicando o direito divino ao declarar que o ser celestial era sua mãe. Não nos é dito no 10º capítulo de João que ele foi acusado de blasfêmia porque ousou alegar que era o Filho de Deus? Leia o 13º capítulo de João cuidadosamente e você verá que a morada de Deus é composta por aqueles que habitam no céu, de modo que toda a sociedade redimida forma o corpo de Deus. O ser angelical que vi personificou essa sociedade, essa morada de Deus que é Deus, então meu monstro estava tomando o nome de Deus em vão. Agora, alguns sonhos. Uma carta de um cavalheiro chegou ontem, na qual ele disse: No meu sonho, eu estava parado na calçada quando ouvi as palavras: Nós o pegaremos desta vez. Ele se foi há muito tempo. Então, um homem parecido com você, Neville, veio rindo, cantando e dançando. Enquanto eu observava, ele subiu 3 ou 4 lances de escada e ficou no centro de um palco brilhantemente iluminado. Então os adereços começaram a se mover e ouvi o som de um portão de ferro se fechando, enquanto uma voz ecoava: Seu engano chegou ao fim e eu acordei. Olhando para este sonho superficialmente, você pensará que eu, um enganador, estou agora atrás das grades e meu engano acabou, mas deixe-me citar as Escrituras. A criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criatura fosse libertada desta escravidão à decadência e obtivesse a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Toda criança nascida de mulher é enganada, pois este é um mundo de engano, onde tudo engana. Então, vamos olhar para esse sonho lembrando que todos os sonhos são egocêntricos, com o indivíduo que está sonhando desempenhando todos os papéis. Ver o homem alegre e feliz assemelhando-se àquele que está contando a história da salvação, indica que você, o sonhador, está a caminho, que ao aceitar minhas palavras, você deixa o mundo do engano para trás. Somos informados. As boas novas pregadas a nós foram pregadas a eles. São as mesmas notícias, mas não os beneficiaram porque não foram recebidas com fé quando as ouviram. Muitos ouviram a história da salvação, enquanto apenas alguns a aceitarão. Se por acaso, por sua vinda você aceitou isso como seu modo de vida, e está disposto a viver por isso, independentemente do que você ouve em contrário, então você se encontra livre do mundo do engano. Acreditando no poder do dinheiro, ou sendo socialmente proeminente, se tornando famoso, ou o homem ou mulher mais bem vestido, o mundo joga o jogo do engano, enganando a si mesmo para sempre. Meu amigo viu um espírito alegre e feliz que conta uma história de salvação que não depende de tentar ser bom ou adquirir mérito. Isso é tudo que eu pedi para você fazer, acreditar em minhas palavras e viver por elas. Você não precisa adquirir mérito para entrar no céu, sua aceitação da minha história o levará direto para dentro. E quando o tempo chegar completamente, o céu se desdobrará dentro de você e você deixará este mundo de engano. Chegou outra carta dizendo: Eu me vi no que parecia ser um mundo antigo cheio de multidões de pessoas. Conversando com 3 homens, olhei para baixo e vi um cordeirinho aos meus pés. Pegando-o, eu disse: Este é meu bebê e enquanto olhava para os rostos dos homens, eles sorriram e eu acordei. Isto é uma adumbração, um prenúncio. O cordeiro é o símbolo do grande sacrifício de Deus, como nos foi dito no começo do Gênesis. Pai, eu vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Deus proverá a si mesmo, como o cordeiro. Somos informados no capítulo 13 de Apocalipse que todos cujos nomes não foram escritos antes da fundação do mundo no livro da vida do cordeiro que foi morto, adorarão a besta. Todos foram escritos lá antes da fundação do mundo, antes de se tornarem seres duplos.
Há um você exterior que, sendo carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus, então seu nome exterior não está escrito lá. Mas o você interior estava lá. Antes da fundação do mundo, seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Este não é um pensamento emergencial da parte de Deus. O plano de salvação veio antes de entrarmos. A coisa toda era uma trama, um plano de expansão. Seu cordeirinho era uma adumbração da criança pequena, o símbolo de seu nascimento do alto. Outra carta chegou, dizendo: Fiz meu dever de casa, por assim dizer, sentando-me na minha sala de estar e imaginando algo que quero experimentar aqui. Depois de me satisfazer com a sensação de que estava realizado, banhei-me no sentimento por um tempo e, ao fazê-lo, senti-me tornar uma bola de luz. Abaixo de mim, estendendo-se até o infinito, havia um abismo que eu também sabia ser eu mesmo. Como a bola de luz, eu me movia em todas as direções, cobrindo o abismo. Então eu, a bola de luz e eu, o abismo, começamos a nos contrair. Nós nos tornamos cada vez menores até que eu me senti entrando no meu crânio. Então eu senti como se fosse explodir, então para impedir, eu abri meus olhos, e retornando a este mundo, quebrei a visão. Agora, este cavalheiro sabe que não importa o que apareça no mundo exterior, está acontecendo no céu, que está no crânio. É onde o drama se desenrola, pois é onde Deus está enterrado. Tendo tido esta experiência mais maravilhosa, meu amigo agora sabe a verdade da visão de Blake. Que tudo o que você vê, embora pareça exterior, está interiormente, em sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Então ele disse, e eu me pergunto se aqueles que participam de suas reuniões ensinam a seus filhos a arte da revisão. Eu ensinei isso ao meu filho quando ele tinha 5 anos. Na época, ele sofreu um acidente bem sério e estava sangrando muito. Enquanto eu lavava o ferimento, eu disse ao meu filho para repassar todo o evento, mas para omitir a cena em que ele foi ferido. Eu expliquei que se ele omitisse aquela cena em particular, ele não teria nada para chorar. Ele fez o que eu pedi e imediatamente parou de chorar. Eu continuei lavando o ferimento e quando o sangramento parou eu apliquei um curativo frouxo e meu filho voltou a brincar. Desde aquele dia, sempre que meu filho, que agora tem 7 anos, se machuca, ele revisa a cena e omite a parte em que ele se machuca. Enquanto minha esposa jogava tênis, ela sofreu uma fratura grave no tornozelo. Nós dois revisamos o incidente. Embora ela tenha tido que parar de jogar tênis por um tempo, o tornozelo se curou rapidamente com apenas a ajuda de uma atadura elástica, para o espanto do médico. Se você tem filhos, ensine-lhes a arte da revisão desde cedo para que a ideia se torne um hábito, assim como aconteceu na casa deste cavalheiro. Vamos retornar agora à interpretação das Escrituras. Sendo toda imaginação, pegue qualquer passagem e coloque-se no papel central, pois no volume do livro está escrito sobre você. Não pense em algum homem que viveu há 2000 anos. Cristo em você é a esperança da glória. Esse é o Cristo de quem as Escrituras falam. Entre no estado de Abraão ao ler a história de Abraão e Sara. Então torne-se Sara quando ela for o centro, e Rebeca quando ela aparecer, pois o livro está escrito sobre você. Faça isso e você terá a chave que destrancará as passagens mais difíceis das Escrituras. Não desista. Pense em cada história como se estivesse acontecendo com você agora, e seus olhos se abrirão. Visões virão e lançarão grande luz sobre seu entendimento, como a visão que compartilhei esta noite, a visão das 2 nações dentro do meu útero, uma mulher angelical e um homem monstruoso que não tinham o direito de viver. Posso lhe dizer. Quando me comprometi a redimi-lo, nunca senti tanta compaixão antes ou depois. Eu sabia que era a causa daquilo que não tinha o direito de ser trazido à existência, e quando me comprometi que, se demorasse uma eternidade, eu o redimiria, a coisa toda se dissolveu, não deixando nenhum vestígio para trás que sequer sugerisse que uma vez existiu. E todas as suas energias retornaram a mim, para serem usadas com sabedoria, para não serem mais desperdiçadas. Todos um dia confrontarão suas 2 nações, uma mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Bem, o primeiro ato do homem registrado nas Escrituras foi violento. Caim matou Abel. Caim,
O homem exterior violento, vem primeiro. Esaú, um homem coberto de pelos, veio primeiro, enquanto Jacó o suplantado veio em segundo. Esaú, uma vez redimido, desaparece e é substituído por Jacó, cujo nome é mudado para Israel, que significa aquele que governa como Deus. Mantenha sempre vivo aquilo que você ama, sua emanação é sua morada. O monstro não apenas abriu sua boca para proferir blasfêmias contra o nome de Deus, mas contra sua morada, isto é, aqueles que habitam no céu. O céu, composto pelos redimidos, é aquela única morada de Deus. Todos, quando elevados e redimidos, serão incorporados àquele único corpo de beleza e glória. O monstro, ao reivindicar autoexistência, toma o nome em vão. Ele não tem nenhuma vida fora daquele que, pelo mau uso do poder criativo de Deus, o fez vir à existência. Quando você o vir, saberá no fundo de sua alma que você é a causa de seu infortúnio. Ele não tem o direito de viver, não tem o direito de existir, mas você não pode matá-lo, ele deve ser redimido. No capítulo 13 do Apocalipse, você é questionado: quem prevalecerá contra a besta? E no terceiro capítulo de Mateus é dito: não resistais ao homem mau. No mundo de César, essa afirmação não faz sentido, mas o maligno que você criou em si mesmo é a causa daquele que é maligno no mundo de César. O maligno em você sussurra violência em seu ouvido para ser alimentado. Então, lhe é dito para não resistir a ele, pois ele próspera em sua resistência. Quando eu esmurrei meu monstro, ele amou tanto, ele cresceu em estatura diante dos meus olhos, pois enquanto eu o batia, eu o alimentava com violência. Portanto, não resista ao maligno, mas redima-o. Quando eu me comprometi a redimi-lo, eu não estava dizendo isso para o benefício de outro, eu estava me comprometendo, e enquanto eu fazia isso ele derreteu, enquanto todo o poder dos meus momentos mal utilizados no tempo retornava para mim e eu me senti como uma forma gigante de puro poder redimido. Pegue qualquer história nas Escrituras e alegue que você está desempenhando o papel central, pois você é seu centro. Não há outro ser. Só há Deus e você é Ele. Não importa qual nome é dado ao personagem central, assuma seu papel e o livro inteiro se desdobrará dentro de você e você saberá que é o Senhor Jesus Cristo. Então não volte atrás e acredite em um Deus fora de você. Saiba como meu amigo que seus dias enganosos acabaram. Você foi submetido à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que o sujeitou na esperança de que você obteria a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, pois ao libertá-lo, ele se libertaria deste mundo de escravidão à decadência. O homem, sujeito à futilidade, acumula $1 bilhão, pavoneia-se e usa seu poder por apenas 70 anos, para descobrir que amanhã sua pequena alma é chamada. Ele não morre, mas passa pelo portão chamado morte para se encontrar restaurado à vida em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito nele. Para aqueles que não podem segui-lo, ele morre, mas para si mesmo ele tem cerca de 20 anos, no ano 3000 ou 1000, pois é um livro fechado. O que foi, isso é o que será, e o que se fez, isso se fará, e não há nada novo debaixo do sol. A vida em um mundo como este continuará até que o propósito real de Deus seja cumprido e é quando a imagem de Deus desperta dentro de todos os seus filhos. Deus despertou dentro de mim, e despertará em todos, pois todos estão destinados a despertar na imagem do único. Esta noite, pergunte a si mesmo o que eles estavam dizendo sobre você quando você era chamado de Abraão. Leia a sua história cuidadosamente e deixe-a se desenrolar em você. Então, um dia, o drama real se desenrolará e, daquele momento em diante, quando você colocar sua cabeça no travesseiro, você não entrará mais na terra da fronteira do sonho, mas irá além desta era para entrar em um mundo totalmente diferente. Ainda amarrado aqui, no entanto, você retornará dia após dia até que seu trabalho esteja concluído. Agora, muitos de vocês têm tido visões da minha partida recentemente. Elas são todas simbólicas. Uma senhora estava me ouvindo falar sobre a lei quando, de repente, deixei a vestimenta no palco. De pé, sem vida, atrás do pódio, um silêncio encheu a sala tão espesso que poderia ser cortado com uma faca. Então, retornei e, com grande dificuldade, entrei novamente na vestimenta e terminei minhas declarações sobre a lei.
Posso lhe dizer. Embora haja muitas coisas aqui que eu amo, eu queria que a visão dela fosse verdadeira nesse nível. Mas ela me conjurou em sua visão porque eu sou aquele no mundo exterior que apresentou a essa lei de Deus. No que lhe diz respeito, há pouco, se é que há algo, que eu poderia lhe dizer sobre a lei, então eu me afastei desse aspecto de ensiná-la. Tudo o que posso compartilhar com ela agora são aspectos da promessa, o que fiz em meu livro, Ressurreição. Hoje percebi que meu livro foi protegido por direitos autorais em 1966. Foi no dia 10 de outubro de 1966 que um pino de madeira foi pregado em meu ombro, e então a responsabilidade de contar a história paira. Agora eu a contei como nunca foi contada antes. Quando eu partir, agora haverá um registro de como Deus se desdobra no homem. Eu a contei tão clara e simplesmente quanto sou capaz de fazer naquele capítulo chamado Ressurreição. Meu trabalho está terminado, então ele veio e cortou a manga da minha túnica expondo o braço de Deus e cumprindo os capítulos 32 e 53 de Isaías. Quem creu na minha pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço direito é o símbolo do poder de Deus. Tendo desdobrado todo o drama de Cristo dentro de mim, Ele me deu o poder de registrá-lo para que os amanhãs não nascidos leiam minhas palavras e se desapeguem das tradições dos homens. Acreditando que, a menos que um tremendo esforço seja feito para adquirir mérito, o reino dos céus é inatingível, os homens foram desviados. O reino é adentrado simplesmente ouvindo a história da salvação e acreditando nela. Você nunca precisa ver o interior de uma igreja, mas se você ouvir a história da salvação e viver por ela, as Escrituras irromperão dentro de você e o papel do personagem central nas Escrituras, chamado Jesus Cristo, é seu. Enquanto isso, pegue uma passagem das Escrituras, e colocando-se no centro, deixe a história se desenrolar. Faça isso e você entenderá seu significado. E lembre-se sempre de que um sonho é egocêntrico e proteico. Proteu era o lendário deus do mar que, a serviço de Netuno, podia assumir qualquer forma ou figura. Você, o sonhador, é Deus assumindo muitas formas de feitios para realizar seus sonhos. Deus é o autor do drama e o ator. Em seu sonho diurno, eu desempenho o papel de seu professor da palavra de Deus, então eu poderia aparecer nesse papel em seu sonho noturno. Mas tenha em mente: os sonhos, diurnos e noturnos, são você mesmo tornado visível. Você é o sonhador sonhando o sonho da vida. Um dia você encontrará seu monstro no limiar da consciência, pois ele está ligado a você, embora você não possa vê-lo. E quando você o dissolver por sua compaixão e amor, ele não evaporará no espaço, mas retornará a você. Não consigo descrever a emoção quando você vivencia essa união. Bem no final da jornada, você encontrará esses símbolos chegando ao seu mundo e dirá: em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, ó Senhor, Deus fiel. Tendo usado mal seu poder em seu sono, quando ele desperta, Deus se redime. E seu último grito na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também gostaria de convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno e vai auxiliar com o meu trabalho. Lembrando que vocês podem cancelar a assinatura quando desejarem. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.